Oi, gente, mais um episódio do Além da Caixa. Hoje com a Michele, essa querida. Ela vai se apresentar. Vocês vão ver, vai ser um bate-papo super legal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michele Soares, e eu sou pedagoga e pós-graduada em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, autismo, educação especial, e eu sempre estou em busca de estar aprendendo sobre as crianças, né, sobre o cérebro, não só delas, mas de uma maneira em geral. A mente humana, né? Exatamente, mente humana. Michele, e quem que era você antes da profissão? Por que que você resolveu cuidar de crianças, especialização, entender a mente das crianças? Então, antes de entender a mente das crianças, eu era uma criança muito curiosa. Então, por eu ser essa criança muito curiosa, eu nunca fui de aceitar as coisas muito fáceis. Por exemplo, na escola, era muito engraçado, porque as pessoas não gostavam muito da professora, de uma certa professora. E aí eu tentava entender o porquê que as pessoas não gostavam. E com isso, eu era a única aluna que gostava da professora. E aí eu fico tentando entender por que que às vezes, as pessoas elas têm essa certa dificuldade, sabe, de conseguir compreender, as pessoas. Igual eles sempre falam da questão da matemática, que todo mundo acha a matemática difícil. Então eu tento desmistificar isso para que eles consigam entender, né, de forma fácil, de forma tranquila, e com isso também eu consigo trazer uma estrutura, uma metodologia para que ao invés de ficar algo maçante, sacrificante, para que as crianças elas consigam entender o que que precisa de ser feito. Ah, perfeito. E o que que te trouxe mais, assim, além de tudo isso você querer entender, e que foi trazendo, assim, caminhando, fazendo seu caminho para o autismo, para quem tem TDAH, para as crianças que têm uma dificuldade maior? Hoje em dia, a gente, pensa que as crianças elas não aprendem, certo? Porém, a gente tem que imaginar que não é uma dificuldade, é uma falta de estrutura mesmo. Se a gente, colocar, por exemplo, se a gente traçar uma rotina ali para a criança e falar com ela, um exemplo, se estuda de manhã e aí chegou da escola à tarde, e ela almoça, depois tem um descanso, depois ela consegue estudar, e aí a gente sempre fazer o mesmo caminho, para que ela consiga absorver esse conteúdo, essa matéria de uma forma mais eficaz, certo? Então, quando a gente traz essa rotina, essa estrutura para a família e para a criança, principalmente, essa previsibilidade, aí eles conseguem se adequar melhor com aquilo e, consequentemente, eles vão ter um desempenho melhor na escola. Ah, perfeito. É tudo assim, você vai adaptando, né, acho que a criança vai adaptando, você tenta entender como que a criança funciona também, né. Exatamente. Cada um trabalha, cria de uma forma, né, e gosta de estudar de uma forma, a gente não tem que também impor. Essa é a forma certa, não qual que a criança vai entender, né. Exatamente, porque igual não tem como eu falar para uma criança específica que aquele é o jeito dela de estudar. Igual antigamente, ele tinha que chegar na escola, sentar na cadeira, fazer tudo que o professor fazia. Hoje em dia não, a gente já tem tecnologia, então a gente tem que ver como que a criança ela vai aprender, se vendo um vídeo, se é ouvindo um áudio, se são das 2 maneiras, se é escrevendo, se é fazendo mapa mental. Então cada criança ela vai ter a sua forma específica ali de conseguir absorver o conteúdo. E é bem legal que a gente consegue misturar, assim, os conteúdos em si, para que eles consigam absorver melhor. Exatamente, lá em casa é assim, um é de vídeo, a outra de escrita. Então assim, é um mix. Exatamente. E qual que você acha que é a maior dor hoje dos pais, na questão de ensinar, de educar os pais? O que é a maior dor hoje atual que você está sentindo Que aí? eu sinto dos pais dos meus alunos, que eu ouço, assim, de maior dificuldade, é que eles não conseguem passar mesmo para os filhos a matéria, né, não só a matéria em si, mas essa questão de colocar a rotina. Eu sinto que é o que mais está sendo o calcanhar de Aquiles deles, né, de, colocar a rotina, de identificar quando que é o horário certo, porque a gente precisa de fazer testes, porque se a gente fizer os testes, a gente vai se adequando, por exemplo, não tem como a gente investir em algo que não vai dar certo
e a gente não vai ter o retorno. Então a gente precisa não é algo do dia para a noite, é algo que a gente precisa ir construindo com as crianças, para que a gente consiga adaptar essa rotina para eles. Então, seja a gente colocando uma ferramenta para que eles consigam fazer, seja a gente colocando algum benefício para que eles consigam. Então, a gente tem que ir ali se adaptando para que eles consigam entender que aquilo é importante para eles. E os pais também entenderem, né, que as crianças têm muita informação que elas estão absorvendo, que elas vão trabalhar de forma diferente do que a gente trabalhou. Então, Exato. cada um tem, e os pais estarem abertos, né, a tentar ajudar a entender, não ficar só julgando a Exatamente. criança. Eu também acredito isso, que a gente precisa de ampliar a nossa mente para que a gente consiga entender, porque tem alguns pais que eles acham que só da criança estar ali sentada, ela vai conseguir aprender, e não é bem assim. Talvez possa funcionar, porém vai ser muito mais difícil do que se a gente colocasse um outro método para que ela consiga aprender. Muito mais cansativa, ela vai É absorver, em vez dela exaustivo. absorver talvez com 2, 3, 4 horas, ela vai absorver com 10 horas a mesma informação. E se você muda a Exatamente. forma de entendimento, facilita para a criança, né. Exatamente. Igual, por exemplo, se tiver quando a gente vai ler um livro e as crianças não entendem a palavra, o que que a gente faz? A gente lê todo o contexto para tentar entender, né. Então é muito difícil a gente falar o que que significa sem antes entender o contexto para poder explicar para a criança. Tem muita palavra assim, mas qual que é o contexto dessa palavra? Senão a gente Exato. não consegue. "Ah, essa palavra significa isso", mas nesse contexto é É isso, é isso. outra coisa, né. Exatamente. O que que você acha que mudou na educação das crianças de hoje, dos nossos pais? O que que era diferente? O que que mudou tanto? E por que que tantas crianças estão com dificuldades hoje? Então, o que eu sinto que mudou dos tempos para cá, é essa questão de excesso de informação. Se a gente coloca ali no Google, hoje em dia não usa mais o Google, né, os meninos usam o TikTok. Então, se eles vão lá e pesquisam qualquer coisa no TikTok, é a questão de 2 segundos para responder. Então é muita informação para pouca absorção. Então, as crianças hoje em dia têm tudo na palma da mão. E os adultos, antigamente, precisava de ir na enciclopédia, em livros, fazer pesquisas. É algo que também eu busco trazer para os meus alunos, que é muito legal. Que eu peço para que eles não só fiquem na internet, né, no celular, seja qual for. Eu peço para que eles consigam buscar mesmo no dicionário as palavras, nos livros, e é bem legal porque eles ficam surpresos às vezes fala assim: "Nossa, tem essa palavra no dicionário?" Aí eu fico assim: "Sim, tem no dicionário". Então a gente precisa de resgatar essa lembrança mesmo que era lá de trás, para que eles entendam. E é muito legal também, porque às vezes eles acham que a gente é velha, né. Fala assim, traz aquelas perguntas assim: "Na sua época, a televisão", a minha irmã é mestre em perguntar isso, "Na sua época, a televisão já era colorida?" Eu falei assim: "Gente". Eu me senti uma velha, mas às vezes acontece, assim, muito frequentemente de perguntarem coisas que já aconteceu há muito tempo, mas é essa questão de noção de tempo mesmo, que é algo bem legal. Não, é impressionante, assim, a evolução da informação também Sim, foi gigantesca. Eu comecei com Barça, aí depois veio a internet discada, sim, e eles não têm nem noção de que era a internet discada. exatamente. Acho que é tudo tão rápido, né. Sim, exatamente. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba cometendo erros, né. Igual eles às vezes pesquisam, ao invés de fazer o para casa, vão lá e pesquisam no chat. Aí coloca a pergunta, aí eu já falo com eles assim: "Olha, vocês precisam de tomar muito cuidado com o chat, porque ele não é seu melhor amigo, ele não vai te dar as respostas sempre certas, então a gente precisa de, eh, analisar para ver se realmente aquele contexto está certo, fora que os professores eles conseguem perceber, né, quando a É. resposta é do chat e quando não é. Então é um detalhe que eu peço sempre para que eles tenham muita atenção, porque acontece com muita Você pode frequência. usar ele como aliado, mas ele Exato. não como 100%, porque É. ele é falha. Uhum. Existe uma falha. Se você não souber, e muitas das crianças não Não sabem, sabe fazer a perguntar. pergunta correta, ele vai te responder
de forma errada. Exatamente. Se você fizer uma pergunta pequena, ele vai te responder de uma forma pequena. Então você precisa de estruturar aquilo ali para Toda ter. pergunta. A Exato. gente fala que é uma criança de quinta série. Então você tem que ensinar também ele. Sim, com O que você certeza. quer. Então, Com se não certeza. adianta também, você vai, qual que é isso aqui? Não. Você tem que Fora- ensinar ele, explicar para ele te responder Fora que a corretamente. paciência deles também é muito A pequenininha. ansiedade, É. nível hard, né? Exatamente, exatamente. A ansiedade, nossa, é lá. Tudo pra agora. Aí se responde de um jeito diferente, já tá querendo outra resposta. Aí se não responde do jeito que eles querem, começa a xingar. E, enfim, é uma loucura. E acho que é trabalhar também. A gente tem que começar agora a trabalhar a ansiedade nas Sim, crianças, com porque elas certeza. estão muito mais ansiosas por causa disso. É tudo imediato, é tudo rápido, é tudo prático. Antes, Exatamente. antigamente, a gente mandava uma carta, ele tinha que esperar chegar a carta para o seu primo responder, para voltar. Uhum. Telefone, nem todo mundo tinha acesso. E hoje é tudo assim. Mas por que não me respondeu? Falei, Exato. gente, mas calma, Exatamente. a gente tem vida. Exatamente, a gente precisa de entender que as pessoas também têm outras prioridades, precisam de fazer outras coisas, que não só é aquilo que, por mais que você quer a resposta meio que imediata, a gente tem que entender que nem sempre é assim, que não funciona. Você acha que o comportamento das crianças é um problema ou um sintoma? Essa agressividade, a desmotivação hoje, está sendo causada de que forma? De que forma que a gente pode auxiliar? Na minha opinião, é um sintoma. Porque se as crianças, o acesso ao celular, não só o celular, né, a tela, é nítido quando a criança ela tem o acesso à tela e quando ela não tem, porque ela vai ficando mais estressada, mais agitada. Então eu sempre recomendo para os pais para que eles evitem colocar a tela para a criança. Hoje mesmo eu pedi para o pai fazer uma experiência com o filho, de não dar a tela durante o almoço para ver se ele não ficaria cansado, porque o excesso de informação. Inclusive no método CIS que a gente fez, o Paulo fala muito sobre isso, da gente estimular as crianças com algo negativo, entre aspas, né, para a gente conseguir trabalhar o córtex o córtex pré-frontal, porque a gente precisa de movimentar ele, fazer com que ele cresça para que lá na frente ela escolha um resultado. Porque se não fica só no celular, aquela função ali, gente, você fica assim, ó, a pessoa fica assim, em estado, né? Fica assim. Só Não mexe, nem mexe, nem movimento. Só o dedinho que faz assim, ó, o exercício do dedinho. E é tudo muito rápido. Dopamina. Exatamente. E aí, quando acaba aquilo, a criança fica até em depressão, às vezes. Não, é assim, aí a internet cai. Mãe, a internet caiu! E fica assim, preciso! Gente, vocês não precisam de internet, né? Exatamente. Exatamente. Eu preciso! Você não precisa. E até ela entender aquilo é mais difícil ainda, né? Porque hoje em dia é tudo ali imediato. Eu quero agora, é agora que preciso de fazer. Tem que entender que não é agora, tem que esperar. Exatamente. Tem seu Eu preciso de um tempo, né? processo para aquilo acontecer. Então, realmente é um desafio. E o que assim, você acha que é um erro invisível? Onde os pais, eles estão errando mais? Não, a gente não pode culpar o errando, Sim, né? Mas assim, estão falhando. Sim. Porque às vezes não sabiam, né? Mas assim, estão deixando de fazer talvez o certo. Os pais, eu falo que eles são muito abençoados, né, porque eles têm a oportunidade de estar ali colocando uma criança para desenvolver ela, para se tornar um adulto melhor. Então, é uma versão melhorada deles. Então, eu acredito que o que eles estão errando hoje em dia não seja nem a questão de educação, não. Mas o que eles estão errando é aquilo de querer implementar algo que talvez não funcione para a criança. Então a gente fica querendo, imitar talvez as pessoas, porque parece que tem uma rotina perfeita, mas não tem. A gente precisa de trazer para a nossa realidade, e buscar informação, um profissional adequado para que ele consiga ajudá-lo naquela situação. Exatamente, eu acho assim, a gente fica tanto na internet também, porque às vezes é por trabalho e fica vendo na rotina perfeita, a família perfeita, e não
não existe isso, né? E a gente exatamente. fica tentando se adequar, às vezes é se adequar a uma realidade que não é a nossa. A Uhum. gente tem que assim, não, gente, não é, a minha é essa, então vamos adequar a nossa, né? Exatamente. E o que eu sinto muito isso é eles tentarem serem perfeitos demais e acabam errando. Porque às vezes a gente tenta trazer muita informação, muitas questões ali e acaba deixando o básico de lado. Então, se a gente, igual eu sempre friso, né, essa questão da rotina. Se a gente colocar um horário para começar, se a gente ensinar para a criança que vai começar ali, vai ter um horário para terminar, porque normalmente quando a criança não gosta de fazer as coisas, sempre fala: "É chato, eu não gosto". Então a gente tem que sempre trazer uma solução, uma alternativa para tentar tirar essa questão de ser chato. Trazer uma linguagem mais acessível, talvez um brinquedo, talvez uma ferramenta mais fácil, né. Então a gente tem que tentar desmistificar o que ele está achando errado e entender o porquê que ele está achando errado. Porque às vezes a criança só fala assim: "Nossa, que tarefa chata, eu não quero fazer". A gente tem que tentar buscar entender por que ela não está querendo fazer, né, pra Às ver vezes é se porque não sabe, né? Ela não sabe, exatamente. aí ela prefere falar que não quer fazer, não É gosta, mais porque só fácil. é mais fácil. Qual que é mais fácil? "Ah, não sei, eu não quero". Mas por que você Uhum. não quer? É de entender e tentar ajudar. Exatamente. Então o que eu sinto muita falta é isso, que a gente precisa de tentar colocar eles mesmo para frente, de ir errando mesmo, de tentar, ir adequando a linguagem. Então a gente trazendo isso para eles mais familiarizados, então vai dar super certo. Talvez às vezes a gente até brinca de dançar ali, igual no TikTok, para que eles consigam aprender. Mas é uma tarefa difícil, realmente, não são todos que têm paciência, né, mas é algo que a gente precisa de colocar ali talvez a mão na consciência, para ver se a gente consegue ir adequando ali com as crianças. Exatamente, eu acho que assim, é um trabalho árduo, mas é gratificante, porque quando a criança conquista e consegue algo que ela estava com dificuldade, que ela não estava conseguindo, gente, É. eu vibro mais que tudo. Exatamente. E eu falo muito com os meninos que a gente precisa de, agradecer, né, vibrar nos pequenos detalhes. Então, se vamos supor, a gente colocou uma meta para essa semana, aí se ele aprender a letrinha A, a gente pediu para ele gravar na segunda-feira, aí na sexta-feira ele gravou, a gente tem que pular ali, comemorar, para que ele entenda que aquilo foi um benefício ali para ele, que ele realmente vai aprender. E aí ele fica querendo mais, né, "Ah, mamãe brincou comigo quando eu aprendi a falar o A, então eu tenho que falar o B". E aí vai motivando, motivando para que aquela criança ela consiga desenvolver mesmo o que que precisa, quais são as tarefas adequadas ali. Não sinta que é obrigação, né? É, Senão fica assim, não, eu sou obrigada a estudar, sou obrigada a fazer tal coisa e tira o prazer do estudar. Gente, exatamente. eu sou uma criança ainda, né? Mas que eu adoro estudar. Eu adoro Sim, sentar numa sala de aula e aprender. exatamente, eu também amo, gosto muito, tanto que a gente faz vários cursos, Tá sempre aprendendo, né? todo dia uma coisa Porque é diferente. importante, acho que a gente tá aprendendo e ensinando, aprendendo, ensinando e repassando o Sim. que a gente está aprendendo. Exatamente. E uma coisa que eles também têm muita dificuldade é com a questão da história. Por que que eu vou estudar uma coisa lá do passado? Isso não vai fazer diferença na minha vida. É algo que eu escuto, assim, quase que Eu diariamente. escuto todo dia. Pois é, pois é. Por que que eu tenho que aprender? E aí, quando eles falam isso, a gente tem que tentar buscar aquela informação. Não, você está aprendendo porque a gente precisa de entender o passado para entender o que tá, qual é o benefício agora no futuro, ó, no presente, para acontecer no futuro. Enfim, é algo, uma disputa, assim, uma pergunta que é diariamente feita pelos A meninos. minha, por exemplo, para que eu vou precisar disso aqui? Na medicina não precisa de nada dessas informações. Precisa, precisa. Aí você vem puxando toda a informação que ela vai precisar lá na frente. Exatamente. Igual eles sempre gostam de colocar no como fala? Na guilhotina, assim, a matemática, né, porque todo mundo tem muita dificuldade na matemática. Pra que eu vou aprender expressão numérica? Não faz sentido, aonde que eu vou usar isso? Aí a gente tem que ir lá mostrar, pra de acordo com as profissões e É, tudo, pra ver onde que eles vão conseguir aplicar aquelas cada informações. coisa.
e acho que o seu aprendizado nunca é perdido, porque você aprendeu uma coisa, dependendo, você não vai utilizar ali, mas você vai utilizar em outra matéria, vai te ajudar a melhorar seu raciocínio em outra matéria. Exatamente. E às vezes quando eu fico assim meio sem saber o que eu respondo pra eles, aí eu falo assim: "Olha, se você souber isso, eu tenho certeza que o seu filho, quando você estiver ensinando para casa pra ele, ele vai falar assim: 'Nossa, papai, eu não acredito que você sabe isso, você é o mais inteligente'". Aí os meninos ficam assim olhando pra mim. Aí eu falo assim: "Isso mesmo, você tem que aprender pra você poder ensinar para o seu filho. Talvez não tenha nenhuma aplicação prática ali pra matéria que ele vai querer fazer, enfim, pra profissão". Aí eu falo assim: "Não, aprende isso, porque seu filho vai te perguntar e você vai saber responder". A gente tem que ir arranjando as táticas para poder Exatamente. resolver. Agora, o neurodivergente, o que os pais têm que observar na criança ou atenção nas crianças neurodivergentes? Olha, muitas pessoas ainda nem sabem o que Que é significa neurodivergente, né? neurodivergente. Então, neurodivergência é quando a gente tem uma diferença, algo anormal, sim, no cérebro. É uma maneira que ele trabalha diferente, né? Então, essa neurodivergência é a partir do momento que a criança, não só a criança, né, os adultos também, eles têm uma maneira de pensar diferente das pessoas que são normais. Então, a gente precisa de trabalhar essa consciência mesmo com as pessoas que estão ali ao redor, talvez a criança, e aí entra a questão do limite, né? Quando é limite e quando é a questão da neurodivergência, por exemplo, um autismo, um TDAH. Então, a gente precisa de entender que por mais que a gente ofereça limite, a gente coloca limite na criança, a gente precisa de entender também que o cérebro dela trabalha de uma maneira diferente. Então, a gente precisa de sempre ir dialogando, conversando, ensinando as pessoas que estão ao redor sobre eles, como que funciona, para que eles consigam entender, né? E como que os pais podem agir nessas situações? Porque acaba a criança, o pai ainda nem sabe que a criança tem um autismo, tem um TDAH, mas ela está com um mau desempenho na escola, sem ficar em desespero. Como que os pais podem agir? Quais os pontos que eles podem observar? Olha, isso aqui é um ponto a ser observado, a levar para uma psicóloga, um profissional para poder. Normalmente, as pessoas que estão lá, né, a equipe pedagógica que está na escola já consegue sugerir aos pais, né, porque não tá algo comum para aquela idade. Então, a partir do momento que a criança ela não consegue talvez ficar quieta, né, ela fica mais agitada, ela tem uma dificuldade até mesmo de concentrar na hora de fazer o para casa. Se tem um apetite também muito elevado, a gente é algo que a gente precisa de preocupar. Talvez a criança está chorando muito também, comendo demais, então a gente precisa de ter esses detalhes, né, bem alinhados, para que a criança ela também sinta acolhida, porque às vezes ela vai estar ali querendo conversar, às vezes ela está ali chorando muito, então a gente precisa de entender e ver até que ponto aquilo realmente é algo que a gente precisa de preocupar, ou talvez ela está só querendo conversar, né. Às vezes está querendo uma atenção, às vezes realmente é uma. E cada criança tem níveis de autismo também Sim. diferentes, então assim, os pais precisam observar e saber lidar também. Uhum, E exato. eu acho que a criança, o autista, ele consegue absorver muito mais também o ambiente, né? Sim. Ele influencia, o ambiente influencia muito mais até, né? Sim, com certeza. O ambiente faz toda a diferença, porque se a gente não tiver um ambiente correto, adequado, ele vai ter muito mais dificuldade. Por exemplo, se tiver uma luz diferente, mais forte, tem autista que tem essa sensibilidade à luz. Talvez até o alimento que ele está ali inserindo, né, Ingerindo. comendo, ingerindo. Então a gente precisa de ter essa atenção, porque talvez ele não tá com dificuldade em si, mas é uma forma que ele tá tendo de se expressar, né, então a Às gente vezes fica precisa até ver. agressivo, porque só quer mudar e não consegue expressar que quer que muda aquilo, né? Exatamente. E uma das coisas também que a gente precisa de alinhar é em quais ambientes que tá acontecendo aquilo. Se for só um,
a gente até releva, entre aspas. Mas se tá acontecendo em casa, na escola e no meio social ali, já é um fator que a gente precisa de mais atenção. E se é algo que tá acontecendo só uma vez, esporadicamente, ou se é algo que tá acontecendo sempre. Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa de ter atenção. Não, maravilha. E a gente sempre tem que cuidar. Eu acho que os filhos a gente tem que observar e ter o carinho É. de ver, De acolher, de né? acolher, porque a gente fica julgando, criticando, e não é, às vezes é só acolher, essa resolve. Um Olhar no acolhimento, olho no olho, né? é, Um V0. por vezes é. E então, assim, nós já falamos, mas essa estrutura e a rotina é muito importante para as crianças, independente Sim. de ser neurodivergente ou não, para toda criança ter a rotina, né? Exatamente. E E para os neurodivergentes é essencial, porque se a gente não coloca a rotina para eles, eles ficam todos desregulados. Inclusive, eu fui em uma palestra em Londrina, se eu não me engano, enfim, foi por agora. E aí fala muito sobre os cavalos, que é algo que você gosta também, né? Que se a gente não colocar eles no ambiente certo, orientá-lo da maneira certa, a gente vai ter um cavalo todo desregulado, né, que a gente não vai conseguir fazer com que ele ande, caminhe, galope, enfim, não sei muitos termos técnicos, mas se a gente não der o ambiente certo, o emocional certo ali para ele, o alimento também certo, ele não vai estar adequado para aquele lugar que a gente gostaria que ele desempenhasse, né. o cavalo, ele absorve muito, ele tem a sensibilidade de absorver muito o seu emocional. Exato. Então, como eu corro, tem hora que eu sei, ele lê o que eu estou Uhum. sentindo e não faz nada. Na verdade, porque assim, ele não está se sentindo seguro. Uhum. E quando você passa a segurança e ele fica tranquilo, ele pode ir além. Exatamente. E algo que eu achei muito legal também dessa palestra, é que ele fala que a cada dia é um novo dia, né, que ele esquece de tudo que aconteceu nos dias anteriores, e só quer que você vai ali, limpar ele, né, escovar, Ter o contato, né? ter o contato, Ter o contato. exatamente. E ele gosta, eu acho que o cavalo se sente mais amado ainda quando ele está tendo alguém que está cuidando, está Uhum. conversando. Eles falam até que a frequência fica parecida do coração, né. Eu achei muito interessante essa questão do O cavalo. cavalo absorve muita emoção, ele consegue, assim, é impressionante, ele consegue te trazer tranquilidade, Uhum. e é um lugar que eu falo assim, meu marido me apresentou os cavalos, é um lugar que me traz paz. Sim, Na hora que eu sento em cima de um cavalo, eu esqueço que o mundo existe. Ali eu consigo me desligar, pois desconecto é. completamente do mundo e me conecto só eu e ele. E tem Ele tem esse terapias, poder, né? tem terapias com cavalo, né, equinoterapias, É. então, que fazem com que os neurodivergentes, eles tenham essa sessão com os cavalos para que eles consigam se curar. Já teve caso que ele contou que as crianças chegaram lá sem falar, com depressão, e que o cavalo ajudou a curar. Eu achei muito interessante. O cavalo é sensacional, ele tem esse poder Uhum. de fazer o além com você. Pois é, e é muito legal, né. E a rotina, voltando à da rotina, Uhum. meus filhos tiveram rotina para dormir, é a melhor coisa que eu fiz. Porque eles Exatamente. sabiam certinho, o reloginho deles, assim: "Agora tá na hora de dormir, agora tá na hora de acordar, agora tá na hora de fazer tal coisa". E é assim, para os estudos, se eu tivesse colocado essa rotina nos estudos, seria É. eu teria um ganho muito maior hoje. Exatamente, porque aí você já teria educado, né, para que eles consigam entender que aquele momento é o da rotina, do estudo, né, então o que que eles precisam de fazer? Aí a gente aplicaria os testes, né, seja de leitura, seja de escrita, enfim, para que ele consiga ver qual que é o melhor que ele se adequa ali para aquela situação. E é impressionante, né, eu sabia que a rotina era a melhor coisa, que a rotina de dormir, do horário certinho, e eu não apliquei nos estudos. A gente não dá para entender, tá. Mas Talvez a correria do dia a dia ali é, também apliquem, a rotina é essencial. faz a diferença. A partir do momento que a gente coloca a rotina, pode ser que seja difícil no início, mas depois os ganhos são infinitos. Nossa, Os muito meus desde grande. que nasceram, viu gente, eu coloquei rotina neles e funcionou, assim, divinamente. Pois é, pois é. Fora a questão da previsibilidade. Já sei, depois do almoço eu vou estudar, né, vou sentar para estudar. Já sabe, você já sentou, você já fazia aquela atividade constante com a Uhum. criança,
e ela aprendeu aquele momento, é momento de estudo. É uma coisa que os meus pais sempre falam pra mim, é a questão do que a gente primeiro tem que fazer obrigação e depois a diversão. Isso é algo que tá na minha cabeça, assim, desde sempre. Aí que você vai e acostumando, eu acho que Uhum. tem que ter assim a rotina, porque senão fica, "Ah, não, na hora que eu quero, não. Ah, hoje eu não tô afim, hoje eu não Uhum. quero". Não, não é. Você não tem que dormir todo dia, você não tem que tomar banho todo dia? É, Você tem que estudar todo dia. É, exatamente. e Porque às vezes é uma estudar pra gente, às vezes hoje eu ler um livro, mas você tá aprendendo, é uma sim, forma é são formas constância. diferentes de aprender, mas você tem que ter um Sim. momento disso. Exatamente, exatamente. Então a gente tendo essa constância, igual a gente precisa de ir na academia todos os dias pra gente ter um corpo, uma saúde adequada, ter um corpo que a gente gostaria de ter. Então é importante essa questão da constância, né. Não adianta eu estudar 2 horas antes da prova e tentar ir para a prova, que não vai ser a mesma coisa de eu ter estudado 10 minutos que seja durante um mês, né. Então a Sim, gente precisa de entender isso. com certeza. E qual que é a conexão que se como criar uma conexão real, né, crianças com os pais, sem o pai perder a autoridade ali, que às vezes o pai vai querer fazer tudo, mas não é o fazer tudo, né. Uhum, exato. Vamos criar uma conexão real ali, sem o pai perder uma autoridade, alguma coisa. Você acha que perde também, né? Não, eu acredito que não, porque as crianças, elas têm os pais como super-heróis. Então, a partir do momento que o pai senta ali do lado dela, ela fala assim: "Nossa, o meu pai tá aqui comigo, tá me ensinando, meu Deus". E aí a gente começa a contar a história para as crianças, aí eles vislumbram, né. Então a gente tenta, sempre trazer essa questão da nossa experiência para que as crianças elas consigam entender. Então a gente precisa de sentar, de ter aquele momento longe do trabalho, longe do celular, olho no olho, né, lendo ali. Talvez você nem saiba a questão, mas aí você lê lá com a criança, aí você olha assim para ela: "Nossa, não sei. Como que a gente vai fazer para descobrir?". Talvez você até saiba, mas é algo que ali que vocês consigam fazer no dicionário, por exemplo. E aí pegar junto com essa criança e buscar no dicionário. Porque aí vai trazendo esse momento: "Nossa, meu pai é igual a mim, ele não sabe", então ele vai entender. Então aí trazendo esses momentos pequenos, para que as crianças elas consigam, ter esse carinho, esse cuidado, essa admiração, né, esse querer, que é uma das coisas que eu sempre trago, para que eles tenham curiosidade para as perguntas. Talvez eles façam uma pergunta muito fácil para a gente, que a gente consiga responder ali na hora, mas aí a gente tem que parar para pensar: "Nossa, será que eu realmente devo responder isso? Ou será que eu tenho que fazer com que ele busque?", né. Não que seja na internet, mas talvez um quadro na sua casa, não sei, igual às vezes, pergunta no Paracasa assim: "Qual é a coisa mais antiga da história da sua família?". Aí você fala assim: "Ah, vamos fazer uma pesquisa aqui em casa", para ir buscando. O que que você acha que tem aqui que é antigo? E aí você vai contando, resgatando aquelas memórias. E contar a Então história, né. Você vai é, contando a história de fatos antigos da família, momentos felizes, e você vai se conectando, e é, aí ali vai vir, assim, aquele momento. Eu acho que, assim, é conversar, é ensinar, é ter a paciência, exato. ter o tempo de qualidade com a criança ali, por mais que seja só meia hora, 40 minutos, uma hora, É. mas você sentar ali e ficar com a criança, né. É, e fora que eles ficam super admirados, aí chega no outro dia: "Nossa", com a professora na escola: "Nossa, professora, você acredita que na minha casa tem uma espada que meu avô usou lá na Segunda Guerra Mundial?". E aí conta a história, sabe, tem gosto de falar aquilo que aconteceu com eles, então cada criança tem um jeito diferente, mas trazer esses momentos, assim, pra criança que talvez ela não saiba, é super legal e é importante a gente fazer isso durante a infância. Porque talvez lá na frente, quando eles estiverem mais velhos, já não vai ter tanta importância. Eu fico observando meu menino. Quando a gente está contando, meu marido está contando alguma história, o avô pescava, Uhum. dias em pescaria, meu menino fica encantado, querendo saber mais. Exato, e quanto mais Fica a detalhes a gente curiosidade, ele fica: "Nó, mas isso que legal", sabe? exatamente. E quanto mais detalhes a gente colocar, a gente vai imaginando, né. Então ele talvez nem seja o que que tá acontecendo ali, mas aí ele fica: "Nossa, meu vô, ele estava no meio do lago". Aí você vai e começa a contar uma história igual antigamente, a gente não tinha internet, né, então os grandes navegadores, eles usavam
a fala mesmo, a comunicação para falar. Então falava que tinha monstros nos mares, então ninguém queria ir porque imaginava que ia destruir os mares. Enfim, então a partir do momento que a gente coloca ali uma intenção para comunicar com eles é muito importante, para a gente sempre trazer detalhes, para que eles tenham esse interesse mesmo de querer entender o que aconteceu. E eu acho que não ter o julgamento, a gente ter a paciência de conversar com as crianças, Exato. de escutar e para sentir. Porque se a gente não comunica, não conversa com nossos filhos, a gente vai sentir lá na frente todos os problemas. Exato. O problema não vai ser agora. Você acha, não vai ter problema. Não, vai ter lá na frente. Como adulto, às vezes, a gente vai lembrar que aquilo fez falta lá no passado. E os maiores problemas hoje, né, igual a gente viu lá no método CIS, estão lá no passado. Exato, exatamente, nas nossas crenças lá que aconteceram. Lá no passado. Então, assim, e a gente vai inconscientemente, às vezes, repassando. Exatamente. Talvez a gente esteja estressado, talvez aquele momento que você está estressado é a hora de você respirar, né? Falar assim, agora eu não posso te responder, daqui a pouquinho eu te respondo, porque pode ser que traga um prejuízo, né? Exatamente. Para a criança. Então, quanto mais a gente ter é difícil, não é fácil não, a gente ter esse discernimento de falar assim, nossa, agora eu tô estressada, eu não posso falar. Então, a gente precisa de ter a paciência e comunicar também com a criança. Comunicar, hoje, mamãe tá nervosa, mãe não quer conversar. Amanhã a gente conversa, tá tudo bem. Exatamente. E pronto. E porque senão a gente joga, né, pra criança. E eu como mãe já falei muito, mas a gente entende, tem a consciência e agora tá consertando. Exato. E eu acho que é importante a consciência, a humildade de entender, agora eu preciso melhorar. Se você perceber, por exemplo, acontecer alguma coisa aqui, você perceber só amanhã, é legal você ter esse momento de falar, desculpa, eu errei, não estava legal ontem. Pedir perdão, de se humilhar. Eu errei, filho, tô errada, desculpa. Isso pode ser um diferencial. Sim, com certeza, faz total diferença, porque aí vai ficar lá na cabecinha dele, nossa, a mamãe me pediu desculpa, a mamãe falou que me ama ainda, nossa, que legal que foi a atitude da minha mãe, e aí ele vai começar a repetir, né, tudo que você fizer, ele vai repetir igual. Eles repetem tudo que a gente faz. Tudo. Então, assim, a partir de uma idade não mais, mas até uma certa idade, até 14 anos, eles estão repetindo tudo, todas as palavras. Todas as palavras, a gente vê direitinho. E tem coisas que, sim, eles ficam melhores, né? Sim, com certeza. Graças a Deus. Exatamente. Mas, assim, eles observam muito o que a gente está fazendo. Eu falo assim, por que eu vou brigar? Porque se eu estou fazendo a mesma coisa, como que eu vou julgar? Como que eu vou criticar? Se eu estou repetindo a mesma coisa. Exato, exatamente. Eles não aprenderam do nada, eles aprenderam vendo a gente, né? Exatamente. E eu acho tão bonita o fato dos pais pedirem desculpa e reconhecerem que eles estão, que teve uma atitude que não foi legal. Algo que eu busco muito conscientizar os pais é isso, de que eles entendam que aquele momento foi só uma ação do momento, que não é algo deles, mas que naquele momento ele ficou estressado, ficou irritado e que aquilo ele vai fazer de tudo para que não se repita. Mas que pode ser que aconteça, então explicar isso para a criança, né? Que aí ela vai entender, nossa, meu pai agora ele não estava legal, aquilo não é algo que ele fez. Então, para ela ter essa consciência mesmo, que foi só um momento. Foi só um momento. Porque vai acontecer casos, nem todo dia a gente está bem, todo dia está feliz. Tem episódios que acontecem no dia a dia que a gente acaba ficando chateado. E a gente não pode tentar levar para casa, né? Ou se levar a conversar com os filhos sem. Exatamente. Eu acho isso muito importante. Nossa, só da gente comunicar ali, a criança, às vezes a gente fala umas coisas assim, acho que você tá errada, né? Acho que isso hoje não tá legal. Você concorda comigo? Aí você fica meio assim, realmente, hoje eu não tô legal. Tem criança que tem uma sensibilidade, ela observa e fala, não tá legal isso, né? Exatamente. A minha irmã mesma, quanto mais nova, mais sensibilidade a criança tem. A minha irmã mesmo, ela tem 7 anos hoje. E às vezes ela fala comigo, às vezes eu tô irritada, alguma coisa assim, ela fala assim, Mi,
hoje você não tá legal não, né? Aí ela vem, dá um abraço, fala que eu te amo, fala eu te amo, que a gente tem essa mania. Eu brinco muito com ela, assim, dela completar as minhas falas. Então eu falo assim, Ana, a irmã Ti, aí ela, amo, você... Aí ela completa, sensacional. E é muito legal, sabe? Porque ela acerta. Às vezes eu nem contei a palavra pra ela e algo que é novo, ela acerta. É a conexão. Conexão, exatamente. Eu acho que tem que ter isso. Sim. Em família, né? Sim. Porque com essa conexão você consegue entender a dificuldade do seu filho e ajudá-lo e procurar ajuda, né? Porque às vezes você não tem a capacidade, ou discernimento, ou conhecimento necessário para ajudar. Sim. Mas aí na hora que você sabe que precisa de um profissional, tem humildade de procurar um profissional para ajudar, e tem umas famílias que não precisa. Não, precisa. E eu acho muito legal isso quando os pais, né, tanto o pai quanto a mãe, eles têm esse interesse de querer ajudar a criança, porque normalmente só a mãe que quer, né? Mas hoje em dia já tá mudando isso, porque eu sinto que o pai e a mãe querem fazer diferença na vida da criança. Isso é muito legal. E eu acho que tem que ser uma coisa em conjunto, né? Sim, com certeza. É um princípio, né? Que quando a criança vê que os pais, eles tomam as decisões em conjunto, nossa, é uma criança totalmente diferente. Então, faz muita diferença quando a gente tem essa conexão em família, né? Principalmente quando tem os avós também, que aí todo mundo entra ali e tem o mesmo objetivo. E é muito Que é legal. de ajudar, de querer o bem. Exato, exatamente. E que você, algo que você fez, ou de uma criança fez, de uma mudança, e depois você começou a fazer um trabalho, ela mudou alguma coisa assim muito grande, que dá gratificação pra gente, mas que foi Sim. muito gratificante para você, aquele ponto que estava preocupante, a criança, uma Eu tenho ajuda. um aluno que tem, se eu não me engano, quase 2 anos que eu tô acompanhando ele, sabe? E a gente começou a implementar essa questão da rotina. Ele já tem uma rotina muito bem estabelecida e a gente foi fazendo pequenas mudanças. Inclusive, eu já contei isso no meu Instagram, que aí ele... Só um minuto. A gente fala muito, né? E aí ele, a partir do momento que eu comecei a acompanhá-lo, eu vi que ele ficava muito irritado na hora de fazer o para casa, que a gente começou fazendo para casa para depois evoluir para outras coisas. Mas o para casa em si não é só o para casa, né? Ele tava no 4º ano, se eu não me engano. Então ele tava amadurecendo ainda, né? Entendendo o conteúdo, começando a pegar firme nos estudos, enfim. E aí a gente começou a trazer essa questão da rotina. Então ele ficava muito irritado de querer ir ao banheiro toda hora, porque eu tinha 1 hora com ele. Então, de 1 hora, 10 minutos ele estava indo ao banheiro. Então ele fazia muita hora para começar. Ficava irritado em alguns momentos, não sabia o que tinha que fazer, talvez às vezes esquecia o que tinha que fazer de para casa. E aí eu trouxe uma ferramenta que fez total diferença na vida dele, assim, mas foi muita mesmo. Era uma criança antes e uma criança depois, que foi basicamente o quê? Eu trouxe uma lista que, conforme eram as atitudes dele, eu fui colocando. No início, eu estava colocando só o que era errado, que não era legal dele fazer. E eu não senti tanta diferença. Mas aí eu tive um insight de falar assim, nossa, por que eu vou colocar só as coisas que ele tá errando? Eu tenho que colocar o que ele tá acertando também. E aí, a partir do momento que eu comecei a colocar a estrelinha que ele tava acertando, fazendo uma letra bonita, nossa, foi outra criança que a escola elogiou, os profissionais também elogiaram, os pais notaram diferença. E aí, hoje em dia, quando eu chego lá na casa dele, ele já tá com o material todo em cima da mesa, já sabe qual que é o para-casa, o que ele tem que fazer. E eu, todos os dias, eu tenho... Nossa, tá sendo assim, tão gratificante ver a letra dele, que não tá a letra dele era muito grande, era legível, mas era muito grande, não dava pra entender, assim, em questão de espaço mesmo. Hoje em dia a letra dele tá tão bem desenhada, o espaço tá adequado, ele tá conseguindo essa questão do espaçamento, organizar os pensamentos, sabe? E tá dando tanto resultado que eu fico só babando, assim, nele o dia inteiro.
porque vê o resultado, né? É. É gratificante quando a criança consegue, né? Exatamente. É muito gostoso a gente perceber isso neles. Porque a partir do momento que eles, como fala? A partir do momento que eles conseguem fazer a rotina, né, de entender que aquilo ali é legal e talvez aquilo não é legal. Ele tinha terror de colocar pontinho. Pontinho era coisa ruim. Então ele virava e falava assim: "Nossa, hoje eu não tive nenhum pontinho. Nossa, hoje eu tive só estrelinha", né. Aí ele ficava super motivado pra ele ganhar muitas estrelas. Então foi algo que eu senti que deu muita diferença e muito resultado pra ele. E ele é uma criança que tem TDAH. Então ele, nossa, foi total diferença, fez total diferença, assim, na vida dele, sabe. Porque é muito gostoso. Hoje em dia eu já falei com ele que ele já, superou essa folhinha, agora a gente já tem que ir pra outra coisa. Vai adequando, né? Exato, exatamente. E o que te fez, algum momento na sua vida, que te fez ir além da caixa, que fez você ir além, você descobrir algo, o que te fez ir além? Em qual parte, em qual momento da sua vida? Igual eu comentei, que eu fui sempre uma criança muito curiosa, muito, não pouco, sempre quis entender o porquê das coisas, por que aquilo estava acontecendo. E eu não vejo hoje em dia, me corrija se eu estiver errado, as pessoas falando muito sobre rotina. Então, se a gente, coloca a rotina de uma forma adequada na rotina mesmo dela, da criança, tanto nossa também, a gente consegue ter uma performance muito melhor. Então, quando eu entendi isso, que a gente precisa de trabalhar a questão da previsibilidade, eu notei que foi super diferente e eu tenho colhido os frutos. O resultado dos meus alunos tem dado muito certo. Ah, maravilha. Ô, gente, hoje esse podcast vocês adoraram, né? Eu tô encantada. Hoje foi, assim, sensacional. Ah, Foi para os obrigada. nossos pequenos, né? Exatamente. E faz tanta diferença quando a gente consegue, entender mesmo eles, porque quando eles se sentem acolhidos, faz tanta diferença na hora de estudar, seja na hora até de brincar também. Quando a gente dá o ouvido ali para eles, é totalmente diferente. E se os nossos filhos estão bem, a gente fica bem, É. porque aí tudo consegue fluir, Uhum. né? Exatamente. Eu acho assim, não adianta só um ponto da nossa vida estar bem. Uhum. Eu absorvo muito, se meus filhos não estão bem, se meu marido não estão bem, se alguém no meu entorno não está bem, eu absorvo muito aquela informação e eu fico para baixo. Então, quando está Sim, todo mundo bem, eu consigo performar muito mais, porque eu exato. sei que está todo mundo bem. Exatamente, porque quando um tá bem, a família inteira fica bem também, né. E é E você legal. consegue contagiar, né? Você É, contagia a sua alegria vai motivando todos ao seu redor. exatamente. E quando a gente consegue trazer isso, essa consciência para a família também, é legal. Uma coisa também que a gente precisa de sempre falar com todos é colocar para fora, porque às vezes a gente guarda só pra gente, e é importante a gente falar, né, o que a gente tá Expressar. sentindo, expressar. Por mais que talvez não consiga falar, tentar pelo menos, né. Porque a partir do momento que a gente consegue expressar, falar, colocar pra Às vezes fora. tem carta, fazer um diário, né? Tem É, gente que prefere escrever, então, vamos, escreva um diário, coloque para fora aquilo de alguma forma. Se você não exatamente, fala, mas pelo menos escreve, porque você está colocando, pra fora. desabafando de Sim. alguma forma aquele sentimento que você tem. Sim, exatamente. Faz muita diferença quando a gente faz esse diáriozinho, todos os dias. E qual dica que você pode dar para os pais aí para dar um start em todo mundo, para dar um up na Up. felicidade? Então, queridos pais, minha sugestão é sempre vocês tentarem alinhar com as crianças. Claro que se deixar para eles, eles vão querer só brincar. Mas a gente tentar trazer essa brincadeira de uma maneira bem lúdica para os estudos. Então, seja jogos, seja um caderno diferente, seja você fazendo um título ali com ele, trazendo essa memória afetiva também. Nossa, minha mãe sempre fazia, antes de prova, me ajudava a fazer o título do meu resumo para eu ir bem na prova. Então é algo que faz com que a criança ela lembre. Então a gente tendo esse prazer mesmo de estar ali ao lado da criança, faz muita diferença para eles se sentirem acolhidos, ouvidos.
quando a gente consegue ter o V0 que a gente fala, né, esse olho a olho ali com a criança se sente muito mais segura, ela consegue ter a disciplina, ela se sente capaz de fazer aquilo. E quando a gente dá autonomia para ela, segurança para ela, essa capacidade, ela se sente muito melhor e motivada de querer talvez mostrar para ela e para as pessoas que estão ao redor ali que ela consegue. Então, a gente mostrando, talvez ela fale assim: ai, mamãe, eu não consigo agora. Mas você fala assim: não, você é capaz, você consegue. E ir ali, enchendo ela de adjetivos bons, a gente consegue. Tem uma experiência, inclusive, que o Paulo fez, que é a do arroz, né? Que eu achei, assim, sensacional. Que a gente deixar um arroz, 2 arroz, né, dentro de copos diferentes, falando só palavrinhas negativas e e outras palavras positivas. positivas. Então, se a gente ficar uma semana falando palavrinhas negativas para um copo e positivas, a gente consegue perceber nitidamente que um vai apodrecer e o outro não. Então, é uma experiência que vocês podem fazer, inclusive com as crianças, para que eles tenham essa consciência de que se eles ficarem falando só coisas ruins para eles mesmos, ah, eu sou burro, eu não sou capaz, eu não consigo, realmente vai acontecer aquilo. Mas se eles ficarem falando, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu consigo, aí vai dar frutos. A Bíblia mesmo fala, o que você fala torna-se realidade. Tem vários momentos na Bíblia que falam sobre isso. O Exatamente. poder da fala. Exatamente. E faz muita diferença, total diferença. Inclusive, agora eu tô com uma sócia, não sei se eu já te contei, mas a gente tá fazendo uma mentoria para as mães, pra gente entender com elas quais estão sendo as dificuldades dela. Pra gente trazer essa questão da autonomia, o que é ideal para cada fase, o que é esperado e o que não é. Então, pra gente trazer esse direcionamento para elas, para que elas tenham a consciência e também tenham o apoio de profissionais, para que elas consigam desenvolver bem aquelas habilidades, porque mãe não tem um manual de instrução, mas a gente estando Pra ali direcionar, né? juntas com outras, talvez aquela já passou por aquela situação e sabe te orientar de um jeito. Então, a gente sempre trazer essa experiência ali que faz total diferença. Eu estava no hospital com a Isabel, tinha uma mãe com uma criança com dermatite. A outra, o meu já passou por isso, você pode fazer isso, esse creme funciona super bem. É a conexão, é a conversa. Olha, eu já passei por isso, funcionou assim comigo. Às vezes funciona também. Exatamente, até os conselhos de vó. Toma água com fubá que vai dar certo. Então, a gente precisa de ter muita atenção com isso e também ouvir as outras pessoas. Maravilha. Obrigadinha, Sou que amiga. Obrigada. Foi sensacional, não acharam, gente? Foi ótimo, muito obrigada. Obrigada viu? pela oportunidade, por me ouvir. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada, viu, gente? Ó. Muito sucesso. Tchauzinho. Tchau.